havia essa denominação de direita, extrema-direita, as pessoas às vezes nem gostavam de falar que eram de direita. A gente falava que era de centro, né? Mas havia já as pessoas de direita, de extrema-direita, de centro-esquerda. Nos nossos governos, os governos do FHC, isso tudo estava muito presente. E durante toda a polarização que houve, sempre havia esse movimento. Ele não era tão explícito, mas havia. Nós éramos apoiados no campo nosso, do PSDB, com os nossos candidatos, pela direita, pela extrema-direita, por todo mundo que rejeitava o lulopetismo. Essa é a verdade. Essa é uma constatação. Só que naquele tempo, a direita era bem mais fraca. Em 14, por exemplo, nós tínhamos a Marina, que é uma política de esquerda, tínhamos o Aécio, que sempre foi de centro-esquerda, centro-direita, sempre esteve no espectro centro-do-centro, e tínhamos o PT, a Dilma. Então, assim, o Brasil estava num momento em que a esquerda tinha muito mais força. De um tempo para cá, não. Mas durante todo esse tempo, desde a redemocratização, a eleição do Collor é um testemunho disso. Então, esse movimento sempre existiu. Hoje se discute mais, são vários pré-candidatos aí, eu não sei se vão estar unidos ou não, para enfrentar o lulopetismo, porque todos consideram o lulopetismo forte, o Lula principalmente forte. Nós do PSDB sempre fomos oposição ao Lula, por uma questão de coerência político-partidária, ideológica, e nunca fizemos política pessoal, no campo pessoal, abaixo da linha da cintura. Pelo contrário, nós sempre tivemos discordâncias programáticas. Qual é a primeira discordância que eu, particularmente, tenho em relação aos governos ao governo atual? Em relação à questão fiscal. Nós estamos alertando em relação a essa questão há muito tempo. Não era para ter chegado a esse nível se o governo tivesse realmente adotado um ajuste forte. Muitas vezes as lideranças do PT dizem que ajuste prejudica o povo. Não é verdade. Ajuste beneficia o povo. Quanto menos gastança a gente tiver, gastança desnecessária, melhor para a economia, melhor para as contas públicas. Então, primeira discordância nossa é essa. Segundo, política externa muito equivocada. Não se podia ter chegado a esse ponto que se chegou com os Estados Unidos. Acho errático essa coisa do alinhamento do Lula com alguns países ditatoriais, com países que estão fazendo guerra. Então, a gente tem uma série de restrições que continuam, não são de agora. Nada do pessoal, repito, mas nós temos críticas bastante fortes em relação a isso. E, por último, você fez uma pergunta se o Lula mudou de lá para cá. Naquele tempo, Andressa e Leila, não havia mídias sociais, redes sociais, não havia essa velocidade na comunicação de massa que existe hoje. Era mais analógico, depois veio celular, a coisa de WhatsApp chegou depois de 2010. Eu fui governador num mundo mais analógico, menos tecnológico, e fui governador depois. A mudança é completamente radical. E, por outro lado, o Lula também foi envelhecendo. Não que ele não tenha condições físicas de governar, mas ele foi envelhecendo. E acho que isso também acaba tirando um pouco também da gente. Mas há uma diferença muito grande entre aquele período onde o Lula, com a sua equipe econômica, dava sequência a fundamentos macroeconômicos do PSDB, e agora, onde o governo Lula mais se parece com os governos da Dilma do que os primeiros dois governos dele. Presidente, só para encerrar, bem rapidinho,